pessoal, tudo bom com vocês? Bom, estou aqui novamente, eu sou o Alisson, para apresentar para vocês como elaborar um algoritmo no MATLAB. Eu também fazendo algumas modificações, funciona também no Scilab, para solucionar pelo método das diferenças finitas o nosso primeiro probleminha de transferência de calor em parede plana que eu deixei, certo? Um vídeo atrás, vou até colocar aqui para vocês lembrarem. Então, vou apresentar, eu já apresentei uma solução rápida no MATLAB, inserindo as matrizes, certo? De maneira bem rudimentar. Agora eu vou apresentar uma lógica bem simples também para gerar, certo, o resultado pelas diferenças finitas de maneira bem mais interessante. Vamos lá então? Bom, então aqui, ó, era um resumo da solução, certo? Por diferentes finitas que nós tínhamos achado para esse nosso problema aqui, ó. Olha só. O problema desse daqui era uma parede, certo? Onde o calor era considerado atravessar essa parede de uma superfície em x igual a zero, que a temperatura é 100 graus Celsius, até outra superfície, certo? Em x igual a L, cuja temperatura era 30 graus Celsius. A espessura da parede era de 10 centímetros. E daí a gente fez todo o balanço de energia, encontramos, né, as equações para as células 1, 2 e 3, certo? Dessa forma, a gente mostrou que a solução poderia ser através de um sistema matricial, onde o mais importante aqui é saber montar a matriz A, certo? Onde a matriz A vai ter relação direta com os coeficientes, certo? Das nossas equações. Então, por exemplo, na linha 1 da matriz A, o que eu vou ter? Eu vou ter os coeficientes, certo? Desse meu primeiro membro aqui da equação para célula 1. Ou seja, na célula 1 eu tenho menos 3TC1 mais TC2, onde TC1 e TC2 são as temperaturas nos pontos centrais da célula 1 e célula 2. Dessa forma, como é que eu monto a matriz A? Na posição primeira linha, primeira coluna, vai exatamente esse coeficiente menos 3. Já na posição primeira linha, segunda coluna, vai o valor de 1. Exatamente o que acontece na terceira coluna da primeira linha? Nada. Por quê? Porque eu não tenho nenhuma informação de temperatura da terceira célula. Certo? Não tem nessa primeira equação. E assim continua. Na segunda linha, eu vou caracterizar o que acontece na minha segunda célula. Certo? E o que eu tenho? Eu tenho uma informação para TC1, ela vai o quê? Na primeira coluna. Eu tenho uma informação para TC2, que é menos 2, ela vai na segunda coluna. E eu tenho uma informação para TC3, que é 1, que ela vai na terceira coluna. Ah, e se eu tiver 5, 10, 15 células? Então, a partir da segunda linha até a penúltima linha vão ser as células centrais, certo? Que vão formar uma matriz A. Então, pense nessa lógica e reproduza. Já a terceira célula, que é a última célula, é diferente. Eu não tenho informação da célula 1, porque ao fazer o balanço de energia para essa célula, a gente não contemplou nenhuma informação da célula 1. Ou seja, na coluna 1 vai estar 0. Eu tenho informação da célula 2, no caso o coeficiente é 1, eu coloco na coluna 2. Eu tenho informação da célula 3, coeficiente é menos 3, coloco na coluna 3. O meu vetor de temperatura é a incógnita, TC1, TC2, TC3, porque a gente tem apenas 3 células. Se a gente tiver 5 células, seriam o quê? 5 linhas. Se tivesse 10 células, 10 linhas, e por aí vai. O vetor P vai ser o que a gente vai deixar no segundo membro das equações. Nesse caso, menos 2T1, 0 e menos 2T2. E a gente resolve isso, certo? De várias formas. Eu apresentei uma no MATLAB, que pode ser qualquer calculadora. Agora eu vou apresentar um algoritmo, certo? Vamos nesse algoritmo. No MATLAB, o que nós vamos fazer? Eu abri aqui um editor no MATLAB e nós vamos começar a fazer um algoritmozinho, que não quer dizer que só existe essa forma de fazer, é a forma como eu gosto de fazer, certo? Vocês aproveitam o que vocês acharem interessante. Eu sempre gosto de começar um programa no MATLAB usando alguns comandos, por exemplo, esse comando que é de limpar a memória, certo? Toda hora que eu vou compilar meu programa, de fechar as janelas,
que existem, toda hora que eu for compilar novamente o programa, de fechar todas as informações que estão no comando window. Então, caso vocês, né, tenham curiosidade, coloquem, certo? No help esses comandos que vai estar aparecendo o que cada um, né, realiza com detalhes. Eu gosto também de criar comentários para explicar o que o programa vai ter. Então, por exemplo, esse programa que a gente vai fazer a gente vai fazer a resolução, certo? Do problema de transferência de calor em parede plana, certo? Faz algumas coisas. É um problema unidimensional, certo? Sem geração de calor, em regime estacionário. O que mais a gente pode falar? Algumas características do problema para ele não ser confundido com outros problemas, certo? Propriedades constantes. Faz alguma coisa. As condições de contorno. Vamos falar aqui condição de contorno em x igual a 0 e x igual a L são de temperatura conhecidas. Temperaturas conhecidas, certo? É um comentário para resumir o que se trata desse problema. Em seguida, observando tudo que a gente fez lá, certo, na solução do problema, nós podemos iniciar informando quem são as temperaturas do nosso problema, certo? Qualquer coisa vocês voltem lá naquele resumo do problema e percebam que nós temos o conhecimento da temperatura em x igual a 0. Quanto é que eu posso colocar aqui, ó? Temperatura em x igual a 0 vai ser o meu T1, certo? Que, se eu não me engano, é 100 graus Celsius. Isso, 100 graus Celsius. A temperatura em x igual a L é de 30 graus Celsius, certo? O que mais que nós podemos informar aqui? O comprimento da placa. Comprimento ou espessura, né? Vamos falar em espessura da parede da placa, certo? Parede. Espessura da parede, vou chamar de L, né? Igual a... De quanto que era a nossa espessura? Era de 10 centímetros, né? Era 0,1 metro. Vou colocar aqui todas as unidades, considerando que é tudo no SI. O que mais a gente pode colocar? O número de células que a gente vai querer dividir nosso problema. Número de células. Eu pensei aqui, vamos colocar aqui também no comentário que a resolução do problema de transferência de calor em parede plana. Vou colocar mais um comentário. E a solução é numérica por diferenças finitas. Bem que a gente também vai apresentar uma solução analítica no finalzinho, mas vamos lá. Número de células. Vou chamar o número de células de NX. Para começar, a gente vai dividir apenas em 3 células o problema. O que mais? Se eu tenho número de células e tenho um comprimento, eu sei qual que é o tamanho de cada célula. Então, eu vou colocar aqui o comprimento. Vou colocar aqui, ó, o tamanho de cada célula. Que vai ser quem? Vou chamar de dx, pode ser? Dx vai ser igual ao tamanho de cada célula, vai ser o comprimento da minha parede dividido pelo número que eu decidi dividir as células. Então, o tamanho de cada célula dx é L sobre Nx. O que mais a gente pode colocar aqui? Uma coisa interessante que é importante colocar
É porque a gente vai criar a nossa matriz A, certo? E essa matriz A, ela, vocês perceberam que ela vai ser quadrada. Quadrada de que forma? Ó, se eu tenho uma divisão do meu problema em 3 células, a matriz A é 3 por 3. Se eu tenho 5 células, 5 por 5, e por aí vai. Então, a matriz A, ela sempre vai ser uma matriz quadrada, nx por nx, certo? Então, vamos criar aqui, criação da matriz A. Vou chamar essa matriz A de A. E como que eu vou criar ela? Eu vou criar, antes de dizer quem que vai ser o valor na linha 1, coluna 1 e por aí vai, eu vou criar a matriz só com zeros, certo? Então, eu vou criar uma matriz só de valores zeros e o tamanho dessa matriz vai ser nx por nx. O que esse comando vai fazer? Eu vou criar uma matriz só de zeros, de nx linhas por nx colunas, certo? Depois eu vou atribuindo, certo? Onde que tem valor que não é zero, eu vou colocando nos termos através de uma lógica específica. Ó, agora vamos. Olha só a lógica. E aí no final a gente faz um resumo para tentar entender essa lógica. Primeiro que eu vou fazer, eu vou criar um comando for, tá? E esse for eu vou criar uma variável i, que vai começar de 1 e vai até nx. Qual que é a minha intenção com isso? Eu vou varrer todas as minhas células, desde a primeira até a última, que é nx, certo? Varrer todas as minhas células, na verdade, quando eu falo que eu vou varrer todas as minhas células, é que eu vou, na verdade, pegar minha matriz A e vou colocar linha por linha onde que tem valor diferente de zero em cada coluna. Peraí, a primeira célula se refere à primeira linha da minha matriz A. Peraí, então essa primeira linha, até então, tá tudo zero. Os valores na primeira linha da matriz. Mas onde que não é zero? Eu vou criar uma lógica específica para preencher essa matriz A da maneira correta. Olha só, então for igual a 1, vai ser incrementado esse i de 1 em 1 até o valor final, que é nx, certo? O que eu faço? Olha só, é o seguinte, se, vou colocar o comando if, se, certo, o meu valor de i no momento for igual a 1, ou seja, ao varrer todas as minhas células, quando eu estiver varrendo a célula 1, eu vou criar um critério para preencher a minha matriz A. Qual critério vai ser esse? É o seguinte, vamos lá, vou voltar aqui no exemplo. Ó, na matriz A, na primeira linha, certo? Nesse nosso caso aqui, nesse problema específico, certo? De condições de contorno, de temperatura conhecida nas duas fronteiras, a posição da matriz A, primeira linha, primeira coluna, o valor é menos 3. Então, eu vou falar o seguinte, ó, quando eu estiver varrendo, certo? As minhas células e eu chegar na primeira célula, certo? A matriz A, certo? Na posição I, certo? Vai ser igual a menos 3. Ora, o que é isso? Quando eu tiver, certo? Na primeira célula, eu vou dizer que, ó, se for a primeira célula, olha só, a minha matriz A na posição 1, 1 é menos 3. Beleza. Só que a linha 1, ela também tem valor que na posição 1, 2, certo? Linha 1, coluna 2. Então, eu vou falar, ó, na linha I, coluna I mais 1, eu preciso preencher o valor. Que valor? Vai ter que ser 1. 1. A minha linha 1 tem mais algum valor? Não. Porque a minha equação do balão de energia para a célula 1 só tinha coeficientes para a temperatura TC1 e para a temperatura TC1 e para a temperatura TC2. Certo? Perfeito. O que mais que eu tenho que fazer? Ora, eu tenho que dar um valor para o vetor B, que eu vou criar agora, o primeiro elemento dele. Então, o meu vetor B, ele é um vetor de uma coluna só e de várias linhas, certo? Então, eu vou falar o seguinte, ó, o meu vetor B, a primeira linha dele, sendo que esse vetor B
ser apenas uma coluna, posso fazer assim, também tem outras formas de fazer. Eu vou dizer que esse primeiro valor é quem? Menos 2t1, certo? Aqui, ó. Menos 2t1. Então, menos 2 vezes t1. Opa, deixa eu voltar lá. Não vou mostrar, não. Ó, o vetor B, certo? E 1, C, menos 2t1, certo? Beleza. Quando eu estiver analisando a primeira célula, são só essas informações que eu preciso passar. Vou dar um end para esse if. Ah, peraí, e se eu estiver analisando a segunda célula, de um total de 3? Ah, então você já está analisando valores de i maior que 1. Mas espera aí, e se na verdade eu não tiver só 3 células, eu tiver 5 células? E eu falei que as células do meio, as células centrais, elas vão ter as mesmas equações para um problema unidimensional. Ou seja, olha qual que é a lógica. Se eu estiver analisando valores de i maior que 1 e, certo? Então, a lógica do i, do end, é esse duplo i comercial. Então, se eu estiver analisando valores de i maior que 1 e valores de i menor que nx, o que eu quero dizer com isso? Se eu estiver analisando as células centrais, eu tenho uma lógica específica para criar a matriz A e o vetor B. Qual que é essa lógica? É o seguinte. Olha só, vamos ver lá no problema. A lógica é a seguinte. Ó, se eu tiver na segunda célula ou nas outras centrais que eu tiver, o preenchimento vai ser sempre o mesmo. Ó, a primeira coluna aqui da segunda célula, a célula 2, certo? Ou seja, a segunda linha, primeira coluna, o valor é 1. Segunda coluna, o valor é menos 2. E a terceira coluna, o valor é 3. Mas peraí, e se eu tivesse 5 células? Olha só que interessante. Ó. Se eu tivesse 5 células, a célula 2, a célula 3, a célula 4, elas têm a mesma lógica. Que lógica é essa? Olha só, presta atenção. Quando a célula é A2, eu tenho que na primeira coluna o valor é 1, na segunda coluna o valor é menos 2 e na terceira coluna o valor é 1. Se eu tiver na célula 3, eu vou preencher a terceira linha de 5 linhas, certo? Porque se as células são um total de 5, eu vou ter uma matriz 5 por 5. Então, na terceira linha seria... Na coluna 1 não tem nada. Na coluna 2 é 1. Na coluna 3 é menos 2. E na coluna 4 é 1. E por aí vai. Ou seja, a lógica é o seguinte. Se eu tiver nas células centrais, sempre a minha posição I vai ser igual a menos 2. Por que isso? Olha só. Quem que é a posição I nessa situação aqui, ó? Na célula 2 para 5 células. A posição I é a segunda coluna, a segunda linha. Então o valor é menos 2. Mas quem que é a posição I na terceira célula de um total de 5 células? É a posição 3, 3. E por aí vai. Então eu sempre vou ter o valor na posição I e os valores nas respectivas vizinhanças, tanto de um lado quanto de outro. Então, como é que eu faço isso? Então, eu vou falar aqui. Se eu tiver nas células centrais, a matriz AI vai ser sempre o valor menos 2. Já o valor na posição I, no caso a linha I, e a coluna I menos 1, certo? Ou seja, a vizinha esquerda vai ser sempre um valor de 1 e a vizinha direita também vai ser sempre o valor de 1, certo? E quem vai ser o vetor, o valor no vetor B para essas situações? Quando eu estiver nas células centrais, para esse nosso problema, quem que é o vetor B? 0. Então, 0. Certo? Então, sempre quando eu estiver nas células centrais, a lógica vai ser essa. E se eu estiver analisando I igual a nx, certo? E se eu estiver na última célula, como que eu preencho? Vamos lá ver, ó.
Por exemplo, quando eu tinha aqui 5 células ou quando eu tenho 3 células, vamos lá, o que acontece? A primeira coluna é 0, a segunda coluna é 1 e a terceira coluna é menos 3. Se eu tivesse mais células, e qual que era a consequência? A primeira coluna é 0, todas as colunas centrais vai ter um valor que de 0 até a penúltima coluna, que vai ter 1, e a última vai ter menos 3. Olha só, eu só preciso preencher, então, quando eu estiver na última célula, a matriz, certo? A posição I, que vai ser um valor de menos 3. E a penúltima coluna, que seria I menos 1, cujo valor vai ser 1. E qual o valor do vetor B para essa situação? O vetor B vai ser menos 2t2. Menos 2t2. Vou finalizar o último end e vou finalizar o for. Certo? O que eu faço agora? Eu já tenho a matriz A pronta. Eu vou calcular o meu vetor resposta à temperatura T, que vai ser dado pela inversa da matriz A vezes o vetor B. Certo? O que eu faço agora? Já tenho as temperaturas, eu posso... Essa aqui, no caso, vai ser a temperatura numérica para 3 células. Eu posso fazer aqui uma apresentação da nossa solução analítica, que a gente também mostrou no vídeo da primeira aula, onde... Vou deixar aqui o vídeo, certo? Onde a solução analítica ela é dada pela temperatura, vou chamar aqui de TA, temperatura analítica, era igual a temperatura 2 menos a temperatura 1, certo? Vou colocar isso aqui entre parênteses, que é dividido por L, certo? Tudo isso aqui vezes X mais T1, certo? Só que quem vai ser meu X? Ó, vou chamar isso aqui de um XA. Eu vou criar um vetor de X para a minha solução analítica, que vai começar de 0, vou variar de 0,01 até 0,1, certo? 0,1 não, até L, que eu vou implementar na minha placa. E aí eu vou ter a resposta analítica, certo? Outra coisa também interessante é que ao plotar, na hora de plotar tanto a solução numérica quanto a solução analítica, o vetor x numérico tem que ser relacionado. Vou colocar aqui, ó, vetor das coordenadas x para a solução numérica. Esse vetor x, eu vou chamar de x num, ele tem que ser relacionado da forma como eu também mostrei na aula passada. Olha, eu dei uma dica aqui. Esse vetor numérico, vocês revisam a aula, ele tem que ser criado como sendo o primeiro a coordenada dx2, variando de dx até L menos dx sobre 2. Eu vou criar dessa forma, dx2 vai de dx a dx até L menos dx sobre 2. O que eu estou fazendo com isso? Esse vetor x numérico ele tem que caracterizar exatamente os centros de cada célula. A primeira célula ela vai ter seu centro na posição dx2, dx sobre 2. As próximas vão estar espaçadas dx. E a última, coordenada central da minha última célula, vai estar na posição L menos dx sobre 2. Então, para fechar aqui, eu vou fazer uma geração de gráfico, vou plotar, certo? A minha solução numérica. Primeiro, o vetor x numérico no eixo x. Depois, a minha resposta numérica, que é t. Eu vou dizer que eu quero que plote isso como sendo um asterisco da cor vermelha. E eu também vou plotar junto
Eu posso fazer no mesmo comando plot. Vou plotar o meu x analítico junto com a minha temperatura analítica. E essa vai sair default, vai sair uma linha preta. Né? Vou criar aqui um comando para criar um título para o eixo X. Vou chamar o eixo X de espessura da placa. Espessura da parede, né? Vai estar sendo metros. E um comando de Y de temperatura. Em graus Celsius. Vou botar aqui esse graus Celsius, exato. Vou também criar um comando de legenda, certo? Onde a minha primeira resposta que está plotada é a solução numérica e a segunda resposta é a solução analítica. Eu acho que está pronto. Se der algum erro, a gente vê onde que ficou alguma coisa digitada errada. É bem normal. Vamos compilar. Antes disso, a gente vai salvar. Vou botar aula 1. Vamos ver se apresentou algum erro. A princípio, não. Deu tudo certo. Ok. Então, aqui a gente está apresentando uma resposta, né? Numérica de 3 células apenas. Então, ficando por aqui, pessoal. Então é isso. Eu mostrei um algoritmo bem simples para fazer, né, a solução numérica por diferenças finitas. Eu fiz apenas com 3 células. Então vamos ficando por aqui. O vídeo ficou bem longo. Até a próxima. Tchau!